Emerson, tu gostaria de iniciar, falar alguma coisa? Claro, pode ser. Então, boa tarde. Hoje, dia 23 de novembro, né? Já são 14 horas e 4 minutos. Estamos aqui no terceiro encontro, na roda de conversa com a professora Valéria, sobre moda, consumo e pertencimento. A gente está no momento com 60 participantes, né, com os alunos. O encontro é aberto à comunidade externa, com os servidores também. E eu passo agora a palavra para a professora Valéria. E é isso. Uma boa tarde, gente. Estou bem feliz da gente ter a oportunidade de ter esse momento aqui. E esse momento, então, né, é para a gente discutir, poder conversar bastante, sintam-se bastante à vontade, né, de comentar, tá, de perguntar, porque é um tema bem abrangente, né, que a gente tem muita coisa para falar. E vocês vão ver que as meninas também aqui vão trazer um monte de exemplo, elas adoram falar também. Então, a ideia é que a gente discuta sobre tudo que envolve a moda aqui, tá? Esse tema, né, de moda, consumo e pertencimento, é um tema que as meninas trabalham no Projeto Integrador 3, elas são do terceiro ano, né, do técnico em vestuário, e eu trabalho orientando elas nesse projeto, né? Então, a gente escolheu dividir, compartilhar aqui, trocar ideia com vocês em relação a esse tema. E vou começar, então, passando agora para Sofia, que vai falar sobre moda. Boa tarde, gente. Eu sou a Sofia. Vou estar apresentando uma tela aqui para vocês, que a gente vai trazer imagens, né, com exemplos para ficar algo mais visual. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma observação, levantem a mão, interrompam para estar participando, tá bom? Vou iniciar aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Sim, tá aparecendo. Beleza. Então, para iniciar, conceito moda. O que vocês entendem sobre moda? A primeira coisa que vem assim na cabeça de vocês. Se alguém quiser falar ou... Para mim, sempre que vem é desfiles. Desfiles? Um desfile, assim, lindíssimo, com vestidões e blusas e toda aquela protuberância artística. É só o que eu consigo imaginar. Para mim, seria forma de expressão. Eu encaro a moda realmente como uma forma de me expressar e de me sentir bem confortável. Uhum. Mais alguém? Estão falando aqui em tendências. Tendências, sim. Uma forma de ser. Beleza. Tá, então eu vou trazer a visão que eu tenho de moda. O termo moda, ele surgiu no século XV, por volta do século XV, no início do renascentismo europeu. Então, a partir de então, ela vem sendo vista como, sim, uma forma de expressão, uma forma de se individualizar também, né? Demonstrar sua personalidade. E muitas pessoas ainda acreditam que a moda, ela é apenas estética, tá? A primeira coisa, assim, estética, algo superficial, que não tem... que é só comprar roupa, eles associam moda diretamente à roupa. E a moda, na verdade, é um conjunto de informações sobre o comportamento de uma sociedade. Muita gente fala que a moda ela é o reflexo do que a gente vive, ela é o reflexo da sociedade. Então, o comportamento das pessoas de um determinado grupo, ele sim gera as tendências, que daí, essas tendências é o que é comercializado, tá? Então, essas micro tendências, né, que daí é a produção de elementos do vestuário mesmo, que daí é o reflexo do que é vivido. Então, um exemplo aqui, o Renascimento. O Renascimento é a época das grandes navegações, então a burguesia ela passa a exigir tecidos nobres, porque eles compravam de outros países. Então, veludo, tecidos multicoloridos, então, como vocês podem ver aqui na imagem, com muita estampa. Às vezes eles até cravejavam joias, assim, tem muitas peças de roupa que são consideradas obras de arte devido a essa riqueza todas que elas possuem, né? Então, aqui eu trouxe a imagem da Rainha Elizabeth e vocês podem perceber é chamado de rufo esse acessório, que fica ao redor do pescoço e
que faz parte do vestido, né? Mas os homens também utilizavam muito nessa época do Renascimento. E, assim, era exclusivo da burguesia. Primeiro que era muito caro, né? Porque eram várias e várias camadas de tecido. E segundo que ele era desconfortável e também impedia movimento. Então, a classe operária não conseguiria utilizar justamente pelo trabalho, né? Que eles não conseguiriam estar efetuando suas respectivas tarefas utilizando uma coisa que era considerada tão desconfortável, tá? Aqui, em seguida, a gente tem o Barroco, né? Antes aqui do Rococó, que é um movimento é um período de muita dúvida, principalmente ali contra os dogmas da Igreja Católica. E depois do Barroco, então, surge o Rococó, que é quando as pessoas elas já aceitam esse estilo de vida luxuoso, hedonista, e elas resolvem realmente aproveitar os prazeres da vida. E o que isso reflete? Reflete na arquitetura, na literatura, com certeza na moda. Então, a arquitetura que eu trouxe é a Igreja do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro, e um vestido de Maria Antonieta. O que a gente pode perceber que está em comum entre essas duas obras? A riqueza, a gente percebe muito esse exagero, esse luxo que ambas imagens têm. Então, a igreja ali com o dourado, com o ouro, e a roupa, principalmente no Rococó, era muito comum de utilizar esses adereços na cabeça, tipo através de perucas e chapéus enormes, como a gente pode ver aqui, ó, seria o cabelo, né? E várias camadas de tecido, saias muito bufantes, então bem armadas. E esses elementos eram o principal, assim, do Rococó. Certo? Estão me acompanhando? Estamos tudo ok. Tudo certo, Sofia. Beleza. Então, dando um salto aí de alguns séculos, a gente vem para o contexto de 1940. Segunda Guerra Mundial. Então, a década ela já se inicia muito conturbada, né? Porque a guerra inicia ali em 39. Então, trazendo um pouco do contexto agora dos britânicos. O que acontece? Quando se entra em uma guerra, boa parte do orçamento daquele local, daquele país, ele é direcionado ao campo de batalha. Então, a compra de munições, armamento e tudo direcionado à guerra para eles poderem vencer isso, né? Então, a sociedade meio que fica um pouquinho de lado em relação a isso. E o que aconteceu? Qual que foi o reflexo disso na indústria aqui da moda? As roupas, elas foram... A indústria da moda em si, ela foi muito... foi meio que deixada de lado, mas o que acontece? Tudo foi padronizado. Tudo tinha um limite para se comprar. Por exemplo, tecidos. Um artesão ele ia comprar um tanto determinado de tecido para fazer um vestido, tinha tantos metros que ele poderia usar. Um outro ia fazer um casaco, a quantidade de botões era padronizada para evitar o desperdício, porque eles não podiam desperdiçar esse material que já era tão escasso, porque também eles não estavam comprando muito, né? Além de ter pouco, eles não poderiam gastar muito com isso. Então, essa primeira imagem aqui é do período de guerra, que as mulheres elas se vestiam de forma mais simples, não com tanto volume, uma camadinha de tecido, poucos botões. Os insumos eram muito caros, então o país ele dá uma retrocedida. Isso não acontece só no governo com os britânicos, tá? Nos Estados Unidos também aconteceu algo parecido. E aqui do lado a gente tem essa cadernetinha que é chamada Ration Books, que era um caderninho que todo mundo tinha, assim. Primeiro tinha os artesãos, né? Que eles tinham uns selos, e daí quando eles fossem comprar os insumos para a produção, eles tinham um limite por ano que eles poderiam estar consumindo. E as pessoas também tinham, a população em geral, era uma determinada quantidade de pontos assim que eles poderiam estar gastando. Para vocês terem uma ideia, um casaco, eles tinham 24 pontos para gastar durante o ano. Um casaco de lã, se eu não me engano, era 18 pontos. Então era muito escasso, eles não poderiam estar comprando muito. E é exatamente por isso que nessa década também vem muito aquela questão de reutilizar o que já se tem. O que acontece também na década ali em 1918, 1915, quando está na Segunda Guerra Mundial. Eles reaproveitam muito o que eles têm em casa para não ter que gastar com peças novas. Beleza. Encerrando a guerra, em 1945, certo? Em 1947, Christian Dior ele vem com a proposta do New Look, que é essa foto aqui, essa imagem que a gente tem aqui embaixo.
Tá, qual que é essa proposta? Depois de 6 anos praticamente de muito restringimento, muita repressão em relação a essa compra de tecidos e não poder gastar, eles tinham punições, então eles não poderiam exceder, né? O que acontece? O Christian Dior ele vem com essa proposta e o New Look era, obviamente, característica da alta classe, então tinha que ter muito dinheiro para comprar, e ele utilizava em média 6 metros de tecido para ser produzido. Esse volume que vocês vê aqui no quadril, principalmente, eram todas camadas. Então, era assim, um absurdo quando comparado com o que era gasto aqui nesse período aqui, que era o que? A diferença de 2 anos, aqui é gastado praticamente o dobro, o triplo do que seria utilizado em uma peça normal, digamos assim. Beleza? Isso na década do contexto de 1940. Então, 1960... juventude dos baby boomers. Explode, né? Aquele nascimento de muitas pessoas ali no pós-guerra, na década de 40, e 1960, então, é a juventude dessas pessoas, dessas crianças que nasceram 20 anos atrás. E o que acontece? Eles eram filhos das pessoas que foram para a guerra. E eles eram contra esse posicionamento dos seus pais, porque eles acreditavam que as coisas poderiam se resolver de uma maneira muito mais pacífica do que só matando, sabe? Eles achavam que era a última da última opção seria a guerra, que teriam outras maneiras muito menos agressivas de estar se resolvendo as coisas. E eles optam por isso. Então, muitos protestos que eles faziam, o que isso influenciou, trouxe aqui para a moda. Uma coisa que eles utilizam bastante esse símbolo aqui, né? Paz e amor, exatamente por isso. Para tá deixando claro que o posicionamento deles era contra a guerra. E também a gente vê bastante as estampas psicodélicas, né, que também está voltando agora, nesse ano, bastante, principalmente no verão. Então, eles faziam bastante uso desses 2 elementos, principalmente cores, né, a gente pode perceber também elementos bem coloridos. Trouxe alguns contextos do que acontecia na época e exemplos do vestuário. Nos dias atuais, o que vocês conseguem perceber? Um comportamento, uma maneira de comportamento e um elemento desse comportamento no vestuário. Hoje em dia, por exemplo, de uns 2 anos para cá, o que vocês perceberam, assim, em rede social, enfim? Muitas pessoas comprando e principalmente... tem muitos vídeos no YouTube também de pessoas que fazem eles vão lá e compram 20, 30, 40 peças de roupas e daí fazem um vídeo abrindo essas roupas. Tipo assim, eles só vão lá e compram para fazer esse vídeo, para mostrar, estou aqui comprando essa roupa. Eu não gostei muito dessa, eu acho que eu vou dar outro fim para ela. E simplesmente compram porque para fazer vídeo ou para mostrar que tem. Sim, isso que tu comentou, Anderson... desculpa se eu cortei alguém. Cortei? Não, eu ia comentar, Sofia, eu ia, né, contribuir aqui, que foi muito legal isso tudo que tu falou aqui, que a gente deu essa volta aqui, né, no passado, para entender que moda é muito mais do que uma roupa, é muito mais do que tendência, e que quando a gente fala, né, que é uma maneira de ser, né, que é uma maneira da gente se identificar, ela acaba significando isso porque ela representa algo que a gente vive, né? Então, a moda fala de um contexto social. Então, o que a gente está vivendo hoje, o que a gente passa hoje, vai repercutir, né? A gente vai mostrar isso na nossa maneira de vestir. E em outras coisas também, na nossa maneira de falar, né? Todas as manifestações artísticas que a gente tem, tá? São formas de expressar isso, o nosso sentimento em relação às coisas que a gente vive. Então, toda essa volta no passado foi para dizer isso, né? Lá no Renascimento, um momento de muita mudança, né? Então, de expansão, inclusive social, financeira, né? Então, o quanto aquela peça demonstrava riqueza. Depois ali das dúvidas que eles tiveram em relação a isso e a vida, né? Com a igreja veio o Rococó firmando mais isso. Depois ali na guerra, né? O quanto a gente teve que diminuir a nossa maneira de vestir
e depois, quando tudo passou, o quanto a gente queria esbanjar, né? O quanto a gente queria mostrar, agora eu quero viver, agora eu quero tudo ao máximo. E aí a gente representa isso nos tecidos, muito volume, muita elegância, porque se perdeu no período da guerra, né? Então, a mesma coisa agora ali com os hippies. Então, todo esse sentimento, né, de demonstrar, a gente não quer a vida que os nossos pais tiveram. Então, a gente quer algo que eram, né, as pessoas que viveram o período da guerra. Então, a gente usa roupas coloridas, a gente quer paz, a gente quer amor, a gente quer fluidez, quer leveza. Então, o quanto que a roupa sempre vai expressar o que a gente está vivendo. E nos dias de hoje, né, o que a Sofia perguntou aqui, e que o Anderson falou, né, essa loucura toda da gente ficar olhando as pessoas, né, consumindo, comprando, o que que isso quer dizer, né? O que que vocês acham que isso quer dizer? Deixar vocês falarem agora. Acho que a Vitória levantou a mão, né? Foi o Emerson Vitória? também. Oi, boa tarde, vocês me ouvem tranquilamente? Que bom. Então, os comentários da Sofia e da professora Valéria me lembraram muito a questão e essa relação de fato que a moda ela é algo que se repete, né, constantemente, e os conceitos presentes em cada época se repetem de forma muito concreta, assim. A Sofia falou sobre o alto índice de natalidade após a Primeira Guerra, se eu não estou enganada. E nos últimos desfiles, nesta última temporada de desfiles, as revistas, independente de quais sejam, as maiores revistas de moda usam a mesma frase de que os desfiles de moda das grandes marcas mundiais estão lembrando o quanto sexo é necessário, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu na década de 60, quando a juventude, realmente, os filhos daqueles que vieram da guerra tinham esse pensamento do faça amor, não faça guerra, porque no final das contas são esses os acontecimentos que nos fazem pensar no qual é a finalidade de estarmos aqui, né? E esse isolamento social da pandemia acabou refletindo de certa forma nisso, tanto que as próprias peças presentes nessas novas tendências da moda atualmente, elas mostram muita pele, né? E mostram muito corpo. É a questão mesmo da atração física. E a Sofia falou isso de uma forma que rapidamente me fez ter essa relação com os dias atuais. Era só isso mesmo. E é legal também perceber como... Meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar. Tá. Como roupas, no geral, são extremamente presentes no nosso dia a dia, porque todo mundo usa roupa, não tem alguém... Quer dizer, no nosso contexto, praticamente todo mundo usa roupa. Então, as pessoas acabam banalizando como se fosse uma coisa que não fosse importante, porque como está presente no dia a dia de todo mundo, é algo que as pessoas pensam, não tem muito valor, eu só uso a roupa por usar, sabe? Daí as pessoas acabam esquecendo que atrás dessa roupa tem todo um processo e tem essa criticidade que a gente tem que manter no olhar, de perceber que, apesar de que é uma coisa constante do nosso dia a dia, ainda é uma coisa que influencia muito e que, por mais que pareça fútil, ainda é algo que influencia demais na nossa vida, mesmo que indiretamente, mesmo que a gente não perceba, ela ainda está constantemente presente no nosso contexto. Sim, muito legal o que tu falou, Anderson, porque me lembrou uma coisa. Eu não sei, mas eu acredito que as pessoas confundem os termos tendência e moda. Porque, assim, muitas pessoas afirmam que, eu não consumo moda. Mas elas estão se referindo que elas não consomem as tendências, porque às vezes não se identificam, né, com determinada peça que, por exemplo, wide leg, né? Eu não gosto, mas então não vou consumir. Então, eu não consumo moda. Não, ela não tá consumindo aquela tendência ali em específico, sabe? Então, dá uma... a tendência é algo muito mais filtrado, é muito mais filtrado. A moda não, é uma coisa que engloba a sociedade, enfim, questões culturais, é muito, muito mais coisa. Inclusive, tem algumas pessoas que tratam a moda como um movimento artístico, assim, porque a arte é um meio de expressão. E como a gente comentou aqui, a moda também é considerada meio de expressão. Pode ser utilizado como meio de expressão, né? Então, eles fazem essa junção aí que a moda também pode ser considerado um movimento artístico. Inclusive, o nosso professor de matemática, o professor Juliano, ele passou um documentário sobre um cara que ele fez estudos matemáticos para
produzir uma roupa que fosse completamente dobrável, e ele teve vários experimentos teóricos envolvendo matemática para trazer isso para moda. E teve também um cara que ele fez vários desfiles de vestidos de papéis que se dobravam e se mexiam e que cabiam perfeitamente no corpo. Então, perceber que a moda não é só uma coisinha específica que Sim. pouca gente percebe. A moda não é só o look do dia, né? Tem muito mais, tem muita coisa por trás disso. Vou trazer uma contribuiçãozinha, então. O que é sobre os dias atuais? O que eu percebo? Empoderamento feminino. A gente está numa época que isso está sendo muito valorizado, essa questão de empreendedorismo. Então, uma das coisas que eu vejo bastante, assim, a alfaiataria está muito em alta. A questão, por exemplo, do blazer. Vou trazer o exemplo do blazer. Tá muitas pessoas utilizando, mas ao mesmo tempo que a gente tem esse empoderamento, a gente tem muita liberdade. Se tu comparar os anos, agora, o ano 2021 que a gente está vivendo com a década de 90 é quando tem aquela caracterização das tribos urbanas, né? Por exemplo, o punk, o hippie e os yuppies, enfim, são várias, né? E naquela época, na década de 90, uma pessoa participava da tribo punk, ela se vestiria daquele estilo a vida dela praticamente inteira, sabe? Era algo que tinha que ser levado a sério, realmente, uma risca. E hoje em dia, na década de 2000, a gente já tem uma desmistificação disso total. Mas agora ainda mais. Hoje em dia, é muito comum ver as pessoas utilizando um blazer, que é uma peça super formal, com um short, jeans, assim, e chinelo, um tênis, algo um pouco mais confortável, mais casual. E tá tipo, isso a cada dia mais aumentando essas misturas, sabe? As pessoas misturam esses estilos, digamos assim, porque também tem essa questão do estilo, né? Estilo romântico, estilo sexy, enfim. As pessoas não tem mais essa questão, eu posso me identificar com tal estilo, mas tu pode ter multi-estilos, pode usar algo, pela manhã algo totalmente mais formal e à noite algo mais casual, mais romântico, enfim. Tem essa liberdade de transitar e misturar muito grande. É uma liberdade, assim, e é muito interessante isso. É muito, muito legal a gente poder usar o que a gente quiser e ter essa liberdade e não ser menos do que ninguém por estar utilizando isso, sabe? Essa mistura. Não é porque, por exemplo, a gente estava tratando de assuntos, não é porque que a minha roupa é curta que eu posso ser assediada. Não é um convite para o meu corpo, por exemplo. E não é que eu estou usando uma roupa um pouco mais curta que eu também não posso ser respeitada, não devo ser respeitada. Então, isso também tá sendo bem comentado, né? Que também estou percebendo bastante. E é bem importante isso. Bem interessante. Mais alguma contribuição a respeito dos dias atuais que vocês percebem? É muito interessante porque Perfeito, a gente vê essas coisas e a professora em rede social aqui, que a gente está passando e às vezes nem percebe, né? Coisas que a gente está olhando assim e às vezes não se dá conta, mas que está ali no nosso dia a dia. Alguém levantou a mão? Não, eu só ia comentar que a professora Anaélia, ela colocou ali que o futuro da moda, né, é a experimentação. E é exatamente isso. Por mais que a gente ainda, né, esteja nesse processo de evoluir, né, das coisas estarem em transformação, esse momento que a gente está vivendo é um momento de mais liberdade que a gente tem, em todos os sentidos, né? E por isso a gente vê looks, né, onde tem a havaiana com a alfaiataria, porque é exatamente as pessoas se expressando no seu máximo, expressando a sua identidade, a sua essência, né? E também nesse contexto, a gente vê todas as lutas, né? Pelos negros, a luta da mulher. Então, a gente vê isso na música, a gente vê isso na roupa, que são todas as formas de expressão, né? Então, é um momento realmente da gente experimentar tudo, vivenciar tudo, para realmente dizer quem a gente é, né? Vamos ver quem é que está aqui na fila. A Bárbara, pode falar, Bárbara. Uma coisa que eu vejo assim bem presente é que as tendências também buscam peças e vestuário de outros anos também.
Por exemplo, bastante referência dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000. É o que eu mais vejo ultimamente. Talvez seja uma fuga ao passado, talvez. Perfeito, Bárbara. É a gente nos conhecer, né? Saber aquilo que a gente gosta e, se precisar, fazer essa volta realmente ao passado, né? Isso aí. Marina, Então, um comentário que eu me identifiquei demais foi da Maria Clara ali. Acho que a liberdade de usar algo confortável se tornou prioridade hoje em dia. E como a gente estava falando em questão dos dias atuais, eu acho que isso é um reflexo gigantesco da pandemia, porque é uma experiência própria. Eu passei praticamente o ano inteiro dentro da minha casa. Eu usei praticamente o ano inteiro só pijama. Eu não sabia mais o que, assim, usar um sutiã direito, de verdade. É uma coisa que a gente também começou a refletir muito mais as outras prioridades da vida, que roupa não se tornou mais um tabu, sabe? Antes eu pensava assim, nossa, ir de calça de moletom pra escola, nossa, jamais. E é o que eu mais uso, entendeu? Porque a gente acabou, sei lá, priorizando outras coisas do que propriamente o que a gente vai passar com a roupa. Por mais que isso seja um aspecto muito presente e de algumas pessoas em específico, é algo que eu me identifico demais, assim. Eu prezo muito mais pelo conforto hoje em dia, porque foi algo que a sociedade e tudo que aconteceu no momento me influenciou a fazer, sabe? perfeita a tua colocação, demais. É exatamente isso, né? Então, quando a gente fala, né, da moda, é o que a gente está vivendo e como ela vai nos representar. Então, o que a gente está vivendo nesse momento de pandemia nos levou a rever o que realmente é importante, a rever a necessidade do nosso consumo, o que consumir, né? Então, a gente agora está priorizando por peças mais confortáveis. Houve, gente, um aumento, não vou saber dizer números agora para vocês, tá? Mas gigante das marcas de pijama. Exatamente por isso. Porque as pessoas estão prezando por conforto e ficaram muito tempo em casa, né? E queriam muito esse conforto. Então, é exatamente isso, né? O como que impacta na nossa realidade, a nossa maneira de vestir vai mostrar isso. Laura, pode falar. Acho que uma coisa agora também que a pandemia tem trazido mais é os brechós, né? Muito mais pessoas agora têm comprado nos brechós do que antes, né? Tá vindo mais essa coisa de reutilizar as roupas e tal também. Tem muito mais gente fazendo isso. Acho bem interessante também. E é muito bom, né? Sim, é um contexto para pensar parecido essa questão do brechó com o que acontece nas guerras. Ali nas guerras, na primeira e na segunda, as pessoas elas olham para dentro do seu guarda-roupa e elas reutilizam muito do que elas têm. Né? Hoje em dia, a gente também... Eu, por exemplo, parei de pensar muito no tanto de roupa que eu tinha e estou evitando comprar ao máximo porque eu tenho uma quantidade ali absurda que realmente não tem necessidade de ficar comprando, sabe? E a pandemia trouxe esse tempo que a gente precisava para fazer essa reflexão. Então, essa questão do brechó também dá acessibilidade, né? Porque muitas vezes é mais barato também. A questão da pandemia foi muitas pessoas ficaram ali sem emprego, então tinha que ir para alguma opção que fosse um pouco mais acessível, né? Assim como acontece nas guerras. Então, o brechó, muitas vezes, ele fica mais de fácil acesso justamente por terem peças com um valor menor. Então, acho que eu também achei isso bem interessante. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que busquei brechós na pandemia, assim, porque eu parei de pensar, meu Deus, como que eu pagava esse valor em uma peça, sabe? E daí eu comecei a pensar, não, mas tem outras opções que eu consigo estar acessando a peças que são de qualidade muito boas, são de segunda mão, mas a gente tem que repensar nossa maneira de consumo. Então, é uma opção bem, bem válida, principalmente para a indústria da moda, que tanto polui, né? Tanto descarta também. Perfeito. Tem mais alguém na fila? Que eu não enxergo daqui, não consigo ver. Professora Ana Amélia. Ana Amélia. Próxima. Só a próxima? Isso, pode falar. É a minha vez de falar? É. Eu não sei se eu falo agora ou não, mas como várias coisas foram faladas e eu fui anotando, não sei se é para falar agora ou mais no final. Pode ser agora?
Pode comentar A agora, e aí os programação. assuntos vão vindo. Assim, ó, primeiro, assim, parabenizar, porque é maravilhoso ver alunos de moda conscientes com a idade de vocês. Na idade de vocês, eu só pensava em comprar blusa, sapato. Era final dos anos 90, mas beleza, né? Mas a gente não tinha essa consciência, não tinha nenhuma consciência disso. A minha mãe era costureira e eu detestava usar as roupas que a minha mãe fazia. Na realidade, ela estava no futuro, né? Ela estava reformando coisas, misturando tecidos e tudo mais. A minha mãe estava muito à frente do tempo e eu achando que ela estava atrasada, né? Mas vem a vida e mostra pra gente, né, que as coisas não são bem assim. E hoje em dia a realidade é outra. E daí eu percebo, assim, eu acho muito legal destacar isso, que vocês são conscientes disso, assim, que a gente precisa olhar para o consumo com um olhar diferente, gente, né? Porque uma hora tem que a minha língua não tem osso, bem isso. E daí, assim, eu trouxe algumas provocaçõezinhas, assim, não é nada para, né, para corrigir ninguém, porque eu acho que tá perfeito. Com relação ao conforto da pandemia, sabe o que eu fico pensando? Que o conforto na moda, ele, por exemplo, os homens, eles sempre se vestiram com conforto, né? Sempre não, né? Mas digamos assim, no século XX, principalmente, eles se vestem. O conforto sempre foi uma prioridade, digamos assim. Aos poucos, os homens foram eliminando tudo que era desconfortável para permitir que eles executassem qualquer função, né? E daí tem a roupa de trabalho, a roupa de não sei o quê, mas é confortável, não nada pegando, nada apertando, né? Até tem alguns ensaios bem interessantes, né? De mulher com a marca do sutiã o dia inteiro, sapato com os dedos amassados no final do dia. Então, assim, roupa de mulher é uma coisa que é desconfortável. E daí, o que eu fico pensando? Que a pandemia fez a gente se dar conta de que a gente se vestia de uma forma muito desconfortável, sabe? Quando foi tirado isso da gente, ou seja, você não precisa mais usar sutiã, não precisa mais usar salto, não precisa mais usar essa meia apertada, não precisa mais, né? Então, assim, beleza, não vou usar isso. E daí tu te dá conta do quanto era desconfortável. E eu acho que aí tem uma relação de gênero, sabe? Pra gente perceber que, como para a mulher, uma mesma coisa acontece e a gente é de um jeito diferente, né? As coisas. Uma outra coisa que vocês falaram das tendências cíclicas e tudo mais, é muito legal a gente perceber que as tendências, elas voltam, né? Elas vão e voltam, digamos assim. Acho que a Bárbara falou sobre que a moda sempre olha para o passado e tudo mais, mas a gente tem que entender que a repetição na moda, ela nunca é igual, ela nunca vem igual, ela não vem como uma identidade do passado, porque as pessoas que usaram aquilo no passado talvez pensam completamente diferente das pessoas que vão usar isso hoje. Não foram feitos para as mesmas pessoas, sabe? Então, assim, ela vem atualizada, adaptada ao momento atual, que é o que a Valéria estava falando. A moda sempre vai se adaptando às mudanças e tudo mais. Por exemplo, uma frase que talvez se escreveria no passado numa camiseta, hoje em dia talvez seria inconcebível, sabe? Essas coisas assim que a gente tem que ir adaptando. Então, acho que é sempre legal entender que a repetição na moda, a moda se repete, mas ela ganha uma nomenclatura diferente. Então, agora é a wide leg, não sei o quê. Antes era a calça... a calça ela já existia, mas a moda ela vai o quê? Vai dando nomes diferentes, porque ela precisa gerar uma novidade, digamos assim, né? E a última coisa, assim, com relação ao brechó, o semestre passado, uma aluna minha fez um TCC a respeito do consumo de brechó. E é muito interessante que houve um aumento bem grande no consumo de brechó, só que o principal motivo, né, a pesquisa dela, né, apontou que o principal motivo pelo qual as pessoas consomem roupa de brechó é pelo preço baixo. Então, a gente fala muito, as pessoas têm uma consciência, né, do ambiental e tudo mais, e não compram, e compram por causa disso. Não é por causa disso. Isso é o plus do brechó. Ainda não é o motivo pelo qual as pessoas consomem no brechó. Ainda é por causa de um preço mais barato. Por quê? Ou tu compra de brechó, ou tu compra de fast fashion. Daí tu tem um mínimo de consciência, às vezes no brechó é mais barato ainda, e tu pega uma peça diferente e tudo mais. Outra coisa que a gente percebeu no estudo é que, assim, a tendência hoje em dia está muito anos 2090, né? Final dos 90, anos 2000. Então, isso tem em qualquer brechó. Isso é o que foi, digamos assim, ainda está fácil de encontrar, digamos assim. Então, a tendência foi para esse lado e isso existe no brechó, sabe? Então, assim, nos dois lugares tem para consumir o mesmo tipo, o mesmo estilo de peça, digamos assim.
E daí eu acho que é interessante a gente pensar também o brechó, ainda não há uma consciência tão grande. Aí a gente ainda compra por causa do preço, né? Porque é óbvio, a gente precisa gastar o menos para, né, em roupa para comprar comida, né? As pessoas estão balanceando isso. E em momentos de crise, né? Como vocês citaram, no pós-guerra, não tinha essa consciência ambiental. Também era por causa do preço. E daí, hoje em dia, a gente percebe que tem um plus. O brechó, além de gerar esse consumo mais consciente, prolongar o ciclo de vida de um produto, ele também é mais barato, digamos assim. Eu acho que é bem interessante pontuar isso. E uma outra coisa é que existe no futuro, a gente não, por mais que tenha um aumento de brechó, a qualidade das roupas que estão sendo feitas hoje em dia está cada vez pior. Então, isso não necessariamente vai ser interessante de ser consumido daqui, sei lá, 15, 20 anos, porque vai ser uma roupa de um tecido vagabundo, sabe? Porque é um tipo de coisa que não é feita para durar, que descostura, tanto que a gente vê o deserto do Atacama lá tá lotado de roupa, na África eles ficam mandando roupa para lá, e é uma roupa que é de plástico, ela não se consome, né? Então, também tem isso, porque as roupas de brechó hoje em dia tu ainda encontra damascado, tecidos diferentes, seda, tudo mais, e talvez no futuro a gente não encontre essa qualidade, digamos assim, de produto, né? Acho que eu falei demais, vou deixar vocês falar. Foram ótimas suas colocações, Ana, ótimo, pode comentar sempre, sempre. E acho que esse assunto já nos leva ali para o tópico da Yasmin, que é sobre consumo. Exato. Bom, eu sou Yasmin, eu vou apresentar consumo para vocês, mas não só o consumo de moda, de vestuário, mas o consumo geral também e o consumo de grifes. A gente também teve uma parte do trabalho que focou em entender o que leva as pessoas a consumirem peças e itens tão únicos e o que leva essas pessoas a consumirem esses tipos de itens. Então, a gente pode pensar que as grandes marcas, elas constituem um verdadeiro sistema de diferenciação e identificação de grupos sociais. Então, que se posicionam em relação a uns aos outros na sociedade por meio de marcas que consomem, ou seja, buscam atingir uma população de maior posse financeira ou de um público-alvo em específico, para que possam ser feitas essas compras. Aqui a gente pode citar os famous for nothing, que seriam basicamente famosos por nada. E aqui eu trouxe um exemplo de 2018, que eu acho que muitas pessoas vão lembrar, que foi o quanto custa o outfit. Então, eram pessoas que apareciam usando itens de grifes muito famosas, chegando a alguns casos em pessoas estarem investindo quase 40 mil reais em itens de luxo. E o porquê que isso acontece, né? É interessante a gente entender, acho que a Clara também vai falar um pouco depois na questão do pertencimento, mas o que leva e o que as marcas fazem para que essas pessoas elas consumam esses itens. Então, o que acontece é que o maior valor simbólico de uma marca, ela decorre do posicionamento privilegiado dessas grifes, então, na mente do público, que interagem culturalmente e comercialmente no mercado de consumo de moda. Então, apesar dos aspectos afetivos de informação serem potentes e predominantes no setor, o que vai levar essas pessoas a consumirem vai ser o valor simbólico dessa marca. Então, a pessoa que conhece, é cliente dessa grife, ela torna-se consumidora e usuária do produto ofertado porque reconhece que a marca representa o seu conjunto estético simbólico, então ela se sente atraída, ela se sente encantada e ela se sente pertencente a algum grupo, que no caso que a Clara vai abordar mais para frente. Bom, aqui a gente tem uma parte de uma matéria da Burberry. Então, o que aconteceu? A marca de roupas de luxo da britânica, a Burberry, ela foi denunciada por estar queimando uma grande parte do seu estoque e impedindo que os produtos cheguem às mãos erradas. E isso com muitas aspas eu gosto de frisar. Porque a empresa teria destruído quase que 28 milhões de libras esterlinas, o que na cotação de ontem de manhã daria quase que 209 milhões e 700 mil reais
em itens incendiados. E tudo isso porque a marca prefere manter a imagem de exclusividade ao correr o risco de que essas peças sejam vendidas ou caem no contrabando, ou até mesmo num tipo de usadas para falsificação. Esse ato ele é justificado pela marca como uma forma de protegerem a sua propriedade intelectual e impedirem a falsificação. Aí agora eu fico até agoniada, porque isso é muito bizarro. Gera muito lixo, gente. Assim, é muitos itens, é muito dinheiro queimado, literalmente são itens queimados. Então, assim, isso não só gera lixo, como gera emissão de gases na atmosfera. E isso tudo decorre do posicionamento do posicionamento consumista que as pessoas estão tendo desde a Revolução Industrial. Agora é um ponto que daí a gente puxa mais para o lado da história. Então, isso tudo acontece porque ali em meio à primeira e à segunda Revolução Industrial é quando as indústrias elas estão a todo vapor. Então, assim, elas consomem, elas produzem e incentivam as pessoas a consumirem. Então, é os carros, o vestuário de última geração, é tudo de última geração e normalmente com um tempo pré-determinado a ser pouco durável, porque a indústria tem que gerar. Eles têm que gerar dinheiro, eles têm que gerar economia, então é tudo em volta disso. E com o aumento nesse consumo, mais recursos naturais vão ser explorados, né? Porque não tem como fazer isso do dia para a noite. Então, a degradação do meio ambiente também aumenta junto com a emissão dos gases poluentes na atmosfera. E o mais assustador é que, se a gente for pegar o exemplo dos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano, e esses químicos acabam contaminando a atmosfera e os solos e as águas. Recentemente, manifestantes eles tumultuaram um desfile da Louis Vuitton. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas isso foi na terça-feira, no último dia de Semana de Moda de Paris, em outubro, foi extremamente recente, protestando sobre a degradação do meio ambiente. Então, em protesto contra o consumo excessivo, elas caminharam com cartazes escritos superconsumo é igual à extinção, criticando o impacto do consumo excessivo no meio ambiente, em que só a indústria da moda ela é responsável por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera, ficando atrás apenas do setor petrolífero. Então, é muita coisa, assim. Isso trouxe só a questão da emissão de gás carbônico, mas se a gente for pontuar a contaminação das águas ou do solo, a gente vai para um outro nível muito pior, assim. E a questão aqui, eu acho que a professora também acho que vai contribuir, é que é importante a gente deixar claro que não tem nenhum problema em consumir. Acho que ninguém do dia para a noite vai parar de consumir, assim, do nada. A questão aqui, e que eu acho que o nosso trabalho vai trazer, é em o que consumir e o quanto consumir. Que eu acho que é uma das formas mais fáceis da gente entender que o consumo ele precisa ser feito de forma equilibrada, sabendo que consumir é uma necessidade, porém ela tem que ser feita de uma forma certa, sabe? Então eu acho que, não sei se alguém tem alguma coisa para contribuir até aqui, eu tenho mais uma parte, mas acho que essa parte do meio ambiente ela gera uma participação talvez um pouco maior. Falando um pouquinho da Burberry, amiga, que tu comentou, a questão ali que eles queimaram, né? Tem a poluição ali dos gases, mas tem toda a matéria-prima que vai pro lixo, vai pro espaço, porque assim, foi gastado, qual a quantidade de água que foi gastada para fazer aquilo ali? Quantidade de matéria-prima, as horas trabalhadas em cima, então, dos trabalhadores, das costureiras, enfim, para produzir aquelas peças, aquelas bolsas, aqueles cintos, e é tudo, assim, queimado de uma hora para outra, justamente para não, ou às vezes até para baixar preço. O Louis Vuitton também teve uma questão assim para não cair preço, né? Ficar mais concorrido exatamente por isso, ter essa exclusividade. Então, gente, isso é um negócio absurdo, assim, chega até dar uma agonia de tá falando que nem parece que isso realmente aconteceu, sabe? Ao invés deles queimarem, eles poderiam muito bem ter reutilizado e criado peças novas e ter agregado um novo valor para essas peças. Seriam roupas ainda mais exclusivas, porque uma roupa
antiga que virou uma roupa nova e foi reconstruída e teve um valor simbólico por causa da reconstrução dessa peça. Então, eu acredito que uma peça nova, feita de outra peça nova, eu acho que teria um valor muito melhor do que queimar literalmente 140 milhões de reais, de libras em peças. Ótimo. A Ana Amélia estava com a mão levantada. Pois é, eu também vi. Eu ia falar, mas daí achei que podia escrever. Não, eu estava pensando... Uma coisa muito legal que poderia ser feita, que essas marcas não passam pela cabeça delas, né? Imagina chamar vários artistas, cada um customiza a bolsa de um jeito. Sei lá, imagina, eu queria ter uma bolsa que a Rihanna deu umas pichadas nela, sei lá. Às vezes artista mesmo, ou então pessoas de vários lugares. Depois tu faz um leilão beneficente com essas bolsas. Olha quanto dinheiro pode gerar. Ou seja, um negócio que a marca talvez tinha que ou liquidar ou destruir, tu geraria muito mais dinheiro, ia melhorar a imagem da marca, ia estar doando dinheiro. Assim, ó, é inacreditável que as marcas fazem isso só para não perder valor, porque tudo que todo mundo tem perde valor. E a dinâmica da moda é assim, eu acho que quem teve aula comigo, eu sempre falo, né, para alguma coisa ser moda, ela tem que passar por um lançamento, tem que ter a aceitação, tem que ter a fase da cópia, tem que ter a fase do desgaste. Então, vai chegar na fase da cópia. Quando chega na fase da cópia, ou seja, que tem aquele mesmo produto de tudo quanto é preço, a moda, aquilo ali já nem é mais moda para moda, porque eles já estão lá longe, né? E daí chega nessa hora, começa as liquidações. Por quê? Perde valor, todo mundo tem. Então tem que ser restrito a uma parcela da população, com dinheiro, com status, senão aquela marca não te dá status, né? Por isso que, por exemplo, se você for olhar nos brechó, Chanel nunca é barato. Tem marca que não se baixa o preço, nem em brechó, porque isso diminuiria talvez até o status da marca, né? Então, e tem algumas marcas que às vezes estão em alta, às vezes estão em baixa, por causa disso também. Uma coisa interessante para falar, a Bottega e Veneta, que é uma marca que bombou, fazendo aquelas bolsas estofadinhas, umas sandálias que todas as marcas copiam, trançadas, assim, umas mules, saiu do Instagram. Porque ela não queria ficar, tipo, uma marca marcada e tudo quanto é blogueira e tudo mais. Ela se retirou, digamos assim, para ficar meio exclusivo. Sim, esse negócio que tu falou de atribuir, talvez, a customização de pessoas famosas, atrairia pessoas por causa do valor sentimental que essas peças teriam. Então, tu atinge outras pessoas em relação ao design emocional. Então, seriam estratégias muito mais benéficas, não só para a marca, quanto para o meio ambiente. Então, realmente, é bem engraçado. Quando eu falei queima, a gente, é incendiar mesmo, tá? Não é, tipo, num sentido meio literal. Eu vi que teve alguns comentários, eu não pude ver na hora, mas era queimar de tacar fogo mesmo, assim. Mas eu fico imaginando quanto as pessoas pagariam para, sei lá, ter uma blusa que a Lady Gaga escreveu o nome dela na blusa. Ou que um artista de museu fizesse uma pintura, jogasse tinta em cima de uma roupa. Quantas pessoas pagariam por uma roupa customizada dessas? Que é só literalmente uma roupa. Gente, uma coisa assim, muito, né, a gente vendo o lado bom da coisa, vamos pensar, né, que o quanto que, até esse momento que a gente está tendo aqui, olha toda essa discussão que a gente está tendo, o quanto isso é uma oportunidade da gente ver tudo isso que está acontecendo, né, tomar consciência disso e que cada um vai começar a fazer a sua partezinha. Se a gente não tem condições, né, de comprar um produto lá dessa marca gigantona, super maravilhosa, o que a gente pode fazer para o consumo que a gente pode adquirir agora aqui, né? Então, isso também é algo para a gente pensar. E aí, a Yasmin falou uma coisa, né? E toda essa polêmica, tudo isso, hoje em dia acaba que a palavra consumo, ela se tornou, né, com um peso muito pesado, exatamente por a gente estar desenvolvendo essa consciência, né, do que consumir e do quanto consumir. Então, essa palavra consumo, ela acabou tendo um peso muito grande. Mas, gente, todos nós somos consumistas, tá? Não é errado nem feio dizer que a gente consome. O que a gente precisa é ter consciência do quanto consumir
de quem consumir, tá? O que consumir. Então, isso tem que ficar claro, porque a gente, na vida, né, no mundo de hoje, a forma como a gente vive, a gente consome o tempo todo. A gente consome conhecimento, a gente consome roupa, música, tudo, né? Então, somos consumidores, tá? Não tem nada de errado em dizer isso, mas a gente precisa ter consciência do que a gente consome. E isso é uma questão muito cultural. E a gente ainda tem muito tempo pela frente, ainda, né? Muita coisa para a gente evoluir, para a gente abrir a nossa mente em relação a isso, para a gente fazer as nossas escolhas, porque está muito entranhado. Isso está muito entranhado. Vem, como a Yasmin falou, lá da Revolução Industrial, entendeu? Então, essa coisa de gerar o desejo, né? Eu faço algo e isso me gera o desejo de fazer algo de novo, e fazer mais, e fazer melhor, e eu não vou pensando nas consequências disso. Então, a gente veio, né, a nossa geração já veio disso, então é algo muito cultural, onde a gente tem que começar a quebrar com isso e começar a pensar, eu vou consumir o quê? E até quando, né? Por que eu estou consumindo? Então, isso tem que começar ser algo mais presente no nosso dia a dia, em cada coisa que a gente vai consumir, tá? Claro que aqui a gente trouxe, né, esses exemplos das grandes grifes, então a gente vê esses números enormes, mas a gente tem que pensar também na nossa realidade, no nosso dia a dia, tá? Em cada coisinha que a gente vai fazer, o que está dentro, né? O que a gente pode fazer, o que está alinhado com essa nossa nova consciência, porque tudo que a gente fizer aqui vai repercutir em alguma coisa lá na frente e vai se espalhando, tá? Pode falar, Anderson. Eu lembrei do que a professora Ana Amélia tinha falado, eu acho que eu pronunciei o nome certo, que ela tinha falado que na adolescência dela, ela não pensava nessas coisas de sustentabilidade, e é legal perceber como nós, no ensino médio, com 15, 16 anos, tá podendo ter acesso a isso de graça, saber entender que esse mundo da indústria e perceber e poder a gente mesmo poder entender que a gente pode fazer a diferença. Tipo, imagina se esse ano já tá assim, 2020, 2021, imagina, sei lá, daqui a 30 anos, o quanto as pessoas podem estar conscientes do que elas estão fazendo com o ser humano e com o universo em si. Perfeito, Anderson. É isso aí. Yasmin, eu não sei se tu já acabou tua fala, tem mais alguma coisa? Então, tem mais uma última parte, mas é que assim como eu acho que eu estava certa, a questão do meio ambiente eu acho que é uma questão bem ampla para a gente discutir. Mas, bom, agora focando nas fashion victims. O que seriam isso? São literalmente vítimas da moda. E o que isso gera? Então, são mulheres que ostentam marcas, basicamente. Assim como eu comecei explicando com os Famous for Nothing. Que seriam o equivalente aos homens sanduíches, que antigamente eram pagos para percorrerem a passos largos em ruas das cidades americanas, carregando anúncios publicitários nas costas. Então, o que isso gera nas pessoas, e talvez linke um pouco com o que a Clara vai explanar daqui a pouco, é que para se destacarem, elas necessitam de se tornar a vitrine de novas tendências, uma idealização de consumo, basicamente, seja por status ou pelo desejo de se tornar o centro do seu círculo social. Esses indivíduos, eles se expressam através do que se vestem, atribuindo características como gostariam de ser vistos, e não da maneira como eles realmente são, sabe? Então, é basicamente isso. E agora eu acho que a Clara continua, não sei. Ótimo. Boa tarde, gente. Vou conversar com vocês, então, a questão do pertencimento, né? Bom, o pertencimento, ele dá pra gente falar sobre ele, a forma como eu quero ser visto pela sociedade. Quando eu me visto, as roupas que eu uso, as marcas, os acessórios, enfim, como eu quero que as pessoas me vejam quando eu saio na rua, né? Através dessas marcas, enfim, desses produtos, é que eu vou me posicionar dentro dos grupos sociais, que a Sofia comentou alguma coisinha antes também.
A marca, então, que eu vou usar, uma marca, por exemplo, aquelas marcas grandes, né, as marcas de grife, elas já possuem uma história, já são consolidadas no mercado. Então, ela é bem vista, mas mais que isso, ela é desejada. Ela é uma marca muito desejada. Isso também, depois a gente vai comentar alguma coisa sobre a falsificação, né? Para atingir grandes parcelas da população, assim. As pessoas vão ver, quando eu estou usando determinada bolsa, aquele item da marca, que eu sou alinhada ao pertencimento, aqueles pontos, né? Que a marca tem, digamos assim. Que eu faço parte daquele determinado grupo, então, só por estar usando um acessório daquela marca. Necessidade de pertencimento, né? A necessidade de pertencimento é justamente essa... A necessidade de pertencimento, ela é preenchida pelo consumo, pelo ir às compras, pelo comprar, mas não muitas vezes em excesso, uma peça de marca mesmo. Como eu vou falar aqui agora, nessa apresentação, alguns exemplos que eu acredito que fique mais claro. Os jogadores de futebol, normalmente, quando atingem determinado patamar, digamos assim, na carreira futebolística deles, eles costumam comprar um Rolex, um relógio da grife suíça, se eu não me engano, né? Então, justamente o que eles querem mostrar. Eu saí de uma classe inferior, eu quero que vocês me olhem, eu quero que me percebam nessa nova fase que eu estou vivendo, né? Nesse meu novo estilo de vida. Quero que vocês me percebam e comentem sobre mim. O Cristiano Ronaldo também, acho que já faz um ano, mandou fazer um carro, né? Esse carro aqui que a gente está vendo aqui embaixo, se não me engano, da Bugatti. Ele mandou fazer o carro só vai chegar na garagem dele em 2022. Então, ele nem tem aquele produto ainda, sabe? Mas ele já comprou, é um exemplar, se não me engano, só vão existir 10 no mundo inteiro. Então, é algo muito exclusivo, é uma maneira muito grande de chamar a atenção, de querer que os outros percebam do que eu sou capaz e do poder que eu tenho, né? Do que eu posso comprar. Aqui em cima, a gente tem o Neymar. Ele está usando uma jaqueta da marca Bauman, na Paris Men's Fashion Week em 2020. É uma jaqueta que ela é toda feita com pedaços de espelho. Ela foi avaliada em mais ou menos uns 64 mil reais. Mas aqui eu trago a questão do valor para vocês, porque por que ser tão cara, né? Então, para que pagar 64 mil reais em uma jaqueta? Se eu tenho uma que cumpre a mesma função, tipo de me esquentar, enfim... É justamente pela marca, né? O valor simbólico da marca agrega muito às peças. Eu vi que alguém até comentou ali sobre etiqueta no chat, de apenas o fato de colocar a etiqueta em uma peça já agrega um valor muito alto. É justamente o que traz esse exemplo do Neymar aqui, de subir o valor da peça apenas por ser de determinada marca. Não... Lógico, pesa a matéria-prima, a maneira que é produzida, mas as grandes marcas também são envolvidas em polêmicas de trabalho escravo, né? Então, muitas vezes não é só pela maneira da produção, mas é do peso do nome da marca. A gente tem aqui alguns exemplos bem atuais, assim. Eu vou começar falando da Virgínia. Há pouco tempo, ela inaugurou uma clínica, se não me engano, de estética dela, em São Paulo, e no dia do evento ela usou um pijama. Essa roupa que vocês estão vendo é um pijama, só porque não foi de qualquer marca, digamos assim, né? Foi um pijama da Dior, e pelo que eu estava pesquisando, assim, o look completo dela, assim, foi avaliado em 69 mil reais. Então, tipo, ela não usou qualquer pijama, ela estava muito... A gente comentou um dia no encontro que teve com a prof, que ela estava muito segura para usar um pijama assim, né? Ela estava muito confiante mesmo, né? De estrear, enfim, foi alvo de várias entrevistas e tal, e ela estava pijama, então... pela boca dos outros, digamos assim. Ela tinha orgulho de falar que ela estava de pijama. A gente tem aqui a bolsa da Bottega, que também foi comentada ali no chat antes, que viralizou nas redes sociais há pouquíssimo tempo. É uma bolsa que também foi avaliada, acho que em 24 mil reais, se não me engano, na Farfetch estava esse valor.
E a influenciadora que postou esse vídeo, eu vi que ela estava abrindo um pacote muito animada e tal. Ela virou motivo de piada, assim, na internet, porque é uma bolsa de toalha e tal. Mas é justamente o que eu comentei antes, que de se tratar da marca, né, e não do produto em si. O moletom da Balenciaga segue a mesma linha de raciocínio, que é um moletom destroyed, que ele esgotou na Farfetch. Então, tipo, tem gente que compra esse tipo de produto, sabe? Então, por que pagar tão caro por uma peça, né? Essa questão da marca às vezes é meio inimaginável para mim, pelo menos, meu Deus, é um valor muito absurdo, né? Para pagar por uma peça, assim. Eu não sei, muita gente assim, é um moletom todo rasgado. Meu Deus, vai pagar isso? Nem muita gente falava, tecido tem direito. Tecido tem direito, sabe? Então, mas é a questão que tem um nome aqui escrito, gente. A gente tem que entender que o preço disso está tudo atrelado à questão do pertencimento e ao nome da marca, aquela história toda que ela tem por trás. Não é a matéria física que tu tá pagando quando tu compra uma peça assim, sabe? Um produto, né, que não necessariamente tem que ser uma peça. Muitos acessórios também seguem esse mesmo padrão. E essa aí é ainda mais fácil de piratear, né? É só imprimir a estampa e dar passar uma navalha na roupa, pronto, já tô fazendo uma roupa da Balenciaga. Gente, então assim, só para poder contribuir, né? O que seria exatamente essa questão do pertencimento, né? Lá no início da nossa conversa, quando a gente perguntou ali, né, o que era moda, eu acho que a Bárbara, o Gabriel, não sei se mais alguém falou, que era um jeito de ser, né? Quando a gente fala desse jeito de ser, a gente está representando algo, a gente está colocando para fora quem a gente é ou quem a gente gostaria de ser, porque a gente se veste para o outro. A moda é uma forma de comunicação, de expressão, de manifestação, por isso ela é considerada uma manifestação artística, tá? Então a gente expressa algo. E quando a gente expressa, a gente se torna pertencente. Quando eu digo, eu gosto disso, eu sou assim, né? Ou eu quero estar em tal lugar, eu quero que as pessoas me vejam de tal forma, eu estou pertencendo. Eu faço parte desse grupo, eu quero que as pessoas me vejam assim. E os exemplos ali que a Clara trouxe, né, mostram muito isso. Então, ali o exemplo, né, do Neymar, de alguns outros jogadores e de qualquer pessoa. Hoje eu vivo uma realidade, então eu pertenço a um grupo. A forma como eu vou me comunicar, os lugares que eu vou frequentar, a roupa que eu vou usar, a marca que eu vou, né, estampar, vai me pertencer, né, vai dizer que eu pertenço a tal grupo, a tal condição, tá? E no momento que eu mudo isso, eu quero que as pessoas saibam. E isso tá muito, né? Elas usaram ali, a Clara usou uma palavra bem importante ali quando ela estava falando do pijama, né? Essa questão da segurança faz muita referência, né? A essa segurança no sentido de quem eu sou, uma segurança no sentido de aceitação. Porque o que acontece? Muitas vezes, tá? E isso a gente não precisa nem pensar nessas marcas de grife, tá? A gente pode pensar em marcas acessíveis, tá? Sei lá, pensa aí, Adidas, Nike, que são marcas acessíveis aqui pra gente, tá? Por que a gente estampa bem grande? Vocês já pararam para pensar isso? Por que tem que dizer Adidas bem grande? Por que tem que dizer Gucci bem grande? Porque a marca, ela já carrega uma história. Ela já diz quem ela é. Ela diz quem ela representa. Ou quem é nela, que grupo ela representa, o que ela significa. E no momento que eu quero contar para os outros quem eu sou ou quem eu quero ser, né? Ou eu tenho necessidade de cobrir um buraquinho que eu tenho lá, que é essa não aceitação, eu vou lá e estampo bem grande. Eu uso essa marca, eu gosto disso aqui. Então, as pessoas nem olham para mim, elas já entendem, já fazem esse escaneamento, essa leitura de que, então se fulano usa essa marca, ele é tal coisa, ou ele gosta, ou ele tem.
esse poder aquisitivo. Então, as marcas trazem muito essa questão do pertencer. E muitas vezes, né, as pessoas que têm essa necessidade ou que gostam muito de mostrar também, né, o nome da marca bem grande, é exatamente isso, tá? Para que as pessoas nem precisam olhar para a identidade, para a essência da pessoa, mas sim quando a gente olha para a pessoa que está estampada, né? Está ali da cabeça aos pés com aquela marca, a gente já entende que ela, então ela pertence a esse grupo, ela gosta disso ou ela quer comunicar tal coisa, né? E aqui nesses produtos que a gente vê da toalha, né? Aqui desse moletom, é exatamente isso, gente. Ou então que seja um pijama. Será que se fosse um pijama de uma marca bagaceira, a gente ia ter toda essa segurança para usar? Não. Por que a pessoa tem a segurança de usar um pijama assim? Porque é a marca. E a marca tem a história. A marca já tem a identidade dela. Então, não me interessa, nesse momento, essa segurança, né, da sua essência. Então, nem interessa, né? Eu vou lá e vou mostrar a marca porque a pessoa olha para a marca, tá? Então, por isso que eu falo, né, que muitas vezes a pessoa tem essa necessidade nesse sentido. E aqui é isso. Às vezes é uma coisa feia, é uma coisa que a gente nem usaria, e o preço que se paga não é nem pelo produto, mas sim pela marca. Então, você quer pertencer a esse grupo? É exclusivo, né? É para poucos. Então, tá aqui a bolsa de toalha, né? Às vezes aquela coisa, é isso, parece esquisito. Se fosse de uma marca qualquer oferecendo, a gente ia dizer, que é isso? Agora, porque é da marca lá, super marca, não. Então, se a marca ditou que é bonito, eu vou lá e boto, né? Então, isso é, inclusive, uma reflexão do quanto a gente se aceita, do quanto a gente aceita, né, a nossa essência, a nossa identidade, do quanto a gente se deixa levar por esse marketing, por esses desejos, pela história, pelo significado de uma marca. Será que ela está alinhada com quem eu sou, com quem eu quero ser? Então, é uma reflexão também. E isso está diretamente ligado ao consumo que a gente falou. De quando eu vou consumir, o que eu vou consumir, por que eu estou consumindo? É porque alguém disse que é bom e bonito ou porque realmente faz parte, né, de mim e do que eu quero representar? É isso, podem... Tá bom, então, vou dar Olá, continuidade. agora aí. Comentários muito pertinentes, acho que é um assunto também que gera bastante polêmica, assim como o meio ambiente, os valores exorbitantes, né, das marcas de luxo. Mas seguindo, então, aqui em cima, na imagem mais do lado da bolsa ali, a gente tem o Luciano Zafiro, pai da Sasha Meneghel, que desfilou na São Paulo Fashion Week agora, na última semana, em 2021, né, com uma bolsa de colostomia à mostra. Ele sofreu graves complicações em decorrência da contaminação da Covid-19, que afetaram principalmente o sistema digestivo dele. Então, mas enfim, né, onde eu quero chegar? A roupa que ele está usando foi projetada especificamente para mostrar essa bolsa de colostomia, mas é uma forma de representatividade, de fazer, por exemplo, com que algumas pessoas da plateia que façam uso dessa bolsa também, né, que a gente não tem como saber, mas, enfim, que se sintam contempladas, que se identifiquem com o que está sendo mostrado ali na passarela. Isso é muito importante, da gente tratar de corpos, de pessoas reais. Um estilista também que gosta de trazer muito isso é o Ronaldo Fraga, que ele inclui vários grupos juntos nos seus desfiles. Eu estava lendo alguma coisa que teve um desfile que ele trouxe, os funcionários desfilaram expondo as roupas, né? Então, não foi somente os modelos profissionais, enfim, foram pessoas comuns, né? Cada um com suas diferenças, mas todos desejam que esse olhar recaia sobre elas, todos desejam ser olhados, né? E por último, a referência aqui da série Gossip Girl, eu não sei se alguém já assistiu, mas é uma série norte-americana que retrata a vida luxuosa de estudantes, acho que do ensino médio, assim, são estudantes bem jovens. Enfim, é uma vida completamente hedonista, a busca pelos prazeres, festas, viagens,
muitos artigos de luxo, bolsa, roupa, enfim. E agora tem a segunda versão da Gossip Girl, que é mais atual, do ano de 2021, tá mostrando descaradamente, assim, a questão das marcas, sabe? Eles não fazem questão de trazer nas entrelinhas, né, subjetivo, não, é tudo muito estampado na bolsa, roupa. Não sei se alguém viu, quer comentar alguma coisa sobre. A professora Thalita disse que é do tempo de Sex and the City. Mas a gente também tem o filme da Maria Antonieta, que retrata quando no rococó, né? No estilo rococó. Tem o Gossip Girl. Então, são estilos... Retrata agora. São estilos... são épocas diferentes, mas que retratam essa busca pelo prazer, né? Essa ostentação, esse luxo. Não sei se alguém quiser comentar alguma coisinha sobre isso. Se já viu, se tem alguma outra... Mas só complementando aqui, gente, não vou abrir a câmera porque minha vida tá um caos. Você sabe, né, que a gente tem um gap aqui geracional. E a Ana Amélia aqui me abraçando com o DVD do box de The Sex and the City. Mas é um pouco... Eu não sei se vocês já viram, tá na HBO, tô fazendo propaganda da Sex and the City. Vai ter a temporada nova. Mas mostra um pouco disso. E mostra, inclusive, como a personagem principal, a Carrie, se endivida para comprar roupas de marca. Então, a primeira vez que eu ouvi falar na Manolo Blahnik, que é a marca de acessórios e sapatos, foi por causa de Sex and the City. Ela se endividava, gastava R$300 num sapato, R$300 nos anos 90, $300 nos anos 90 é muito dinheiro. Hoje já é muito dinheiro, nos anos 90 é muito dinheiro ainda. Então, eu acho que é um pouco dessa relação, talvez, que a geração de vocês tenha com Gossip Girls, que foi um pouco talvez a minha geração tenha tido com Sex and the City, que mostrava muito essa personagem, que eu também não sei como é que ela pagava aquelas roupas todas, porque trabalhava de freelancer, de jornalista, mas aí é outra coisa. Mas a relação dela com a roupa, com a moda, do sapato e tudo, e a gente ficava querendo, meu Deus, esse sapato é dessa marca, e ela ia nas lojas, e a gente ficava, meu Deus, eu quero essa loja. Marcas que, assim, a gente nunca tinha ouvido falar, não tinha esse acesso. No final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, a gente não tinha esse acesso de internet, de procurar, e você ouvia falar mesmo por causa da série, e dizer, eu quero porque ela tem igual, e você quer a roupa da Carrie, porque ela calça um determinado sapato, e trata muito isso, assim, e marca, assim, não era uma roupa acessível, não eram roupas acessíveis, eram roupas, tomar o Cosmopolitan, tomar o Cosmopolitan com o Manolo Blahnik nos pés em Nova York era o sonho de 10 entre 10 mulheres que assistiram Sex and the City. E não são coisas acessíveis, são coisas zero acessíveis, assim. Mas a série mostrava numa naturalidade, às vezes falava um pouquinho, eu tenho que talvez guardar um pouquinho de dinheiro aqui, fazer uma coisa assim, mas mostrava numa naturalidade como elas iam e compravam as coisas, que a gente dizia, vou comprar, não tinha nem cartão de crédito para a gente se endividar, mas a gente pensava, vou ali comprar também, porque mostrava numa naturalidade muito tranquila, assim, como se fosse uma coisa de muito fácil acesso. Eu acho que justamente para isso, eu não sei qual é a relação da Manolo Blahnik, se eles fizeram alguma parceria, porque eu fico pensando muito nisso também, assim, que nem toda marca quer se associar, nem toda marca quer que o público queira tanto os produtos dele, porque para ser um outro nível. O que a Ana Amélia falou, eu não sabia que a loja tinha saído do Instagram, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente... No mundo de hoje, assim, nós somos exclusivos mesmo. A gente está saindo de um universo que praticamente ninguém tá fora. Isso é um registro muito grande de você, de marcador de a gente realmente é exclusivo. E, ao mesmo tempo que eles tinham isso de mostrar isso da série, eu também não sei como é que funcionou essa questão,
Mas era uma coisa assim muito natural, que parecia que a gente ia ali na esquina e comprava um sapato de $300, tomando Cosmopolitan e saindo todos os dias, porque elas saíam todos os dias. Então, eu acho que o Gossip Girls para vocês é o que foi talvez o Sex and the City para a gente, assim. Acho que tem um pouco dessa relação assim com moda, com a roupa, com se vestir bem e tal, e o que isso significa para você, e o que as mulheres... Ela não botava uma sandália nem para o posto dinheiro do mundo, ela não calçava uma sandália, era de salto alto, fina e cara. Mas é verdade, eu quero ver agora como é que ela vai estar nos anos 2020, né? Ô, Thalita, lembrei, você falou agora dela indo na neve encontrar a amiga de salto e casaco de pele e pijama. Ela ia para todo lugar, no churrasco, assim, de shortinho, salto alto, nos Manolo Black no salto. Então, assim... Era a vida de sonho, por isso que a gente gostava. Pois é, uma vida que a gente nunca ia ter, porque não, por mais que mostrasse que parecia que era fácil, mas não era, não. A gente não tinha o mínimo acesso a nada daquilo que mostrava na série. Posso falar rapidinho? Pode. Pode, já falei demais. Eu não me aguento, né? Sobre essa coisa do consumismo, há 10 anos atrás, eu li um blog da Joana Moura, que era 1 ano sem Zara. Não sei se vocês conhecem, que é do tempo dos blogs, né? Já estamos em outra era também. E ela fez uma experiência, digamos, ela estava endividada, o cartão cheio de blusinha, de calça, ela preencheu o vazio comprando coisa. E ela criou um blog que era 1 ano sem Zara. Esse blog seguiu, então ela não podia comprar nada em 1 ano. Ela repetia as roupas de emprestado e percebeu que sobreviveu, é óbvio, né? Todos sobreviveríamos. E agora, que fez 10 anos do lançamento do blog dela e tudo mais, ela lançou um livro que chegou para mim ontem, inclusive, que é esse aqui, ó. E se eu parasse de comprar? Daí embaixo, o ano em que eu fiquei fora da moda. Ainda faz uma brincadeirinha, né? Porque não existe fora da moda, mas... legal, fica de dica se alguém quiser ler. Depois eu posso, talvez, não vou falar isso, não vou ser processada. Mas me peçam depois o livro que a gente resolve. Tá bom, então. Muito obrigada pela dica do livro. Eu quero, Ana! Agora, comentando aqui um pouco mais na área da música, né? Que também é muito, muito comum a gente ver esse tipo de ostentação, digamos assim. Na primeira imagem, a gente tem o Travis Scott. Ele está usando... É uma espécie de aparelho que muitos cantores, principalmente do ritmo trap, usam. É um aparelho assim que ele é todo cravejado em pedras preciosas, metais, enfim, dourados. E a gente pode notar, tipo, é pura ostentação, né? De mostrar, é uma outra maneira de mostrar essa questão do pertencimento, não só nas roupas, né? Nem acessórios, mas enfim, no sorriso. Aqui do lado, na imagem mais à direita, a gente tem a Billie Eilish. A gente não consegue praticamente identificar a cantora, que ela tá literalmente coberta dos pés à cabeça com a marca Louis Vuitton, né? A gente sabe identificar, não sabe identificar a cantora, mas a gente sabe identificar exatamente o grupo que ela pertence, né? A Billie Eilish aqui está representando isso. E, por fim, a Anitta, que usou um look da Moschino. Ela participou do baile de gala da Amfar em Los Angeles, 2021, também há pouco tempo. E a roupa dela chamou muita atenção nas redes sociais. Eu lembrei do que a Yasmin comentou anteriormente, a questão das vitrines, né? Que foi essa estampa que ela está usando foi usada no último desfile da marca italiana. Então, a questão de ser uma vitrine mesmo. E lá em cima a gente tem a música Tiffany, do MD Chef, um cantor carioca, que lançou, se não me engano, a música não tem nem 2 meses, ele lançou. E a música, ela trata bastante a questão de... Ela fala muito sobre marca, né? Praticamente todas as estrofes, assim, ele cita umas 2, 3 marcas, bastante referência, e fala sobre esse estilo de vida
mais voltado a pertencimento, enfim. Eu recomendo que vocês, quando vão escutar a música, eu não trouxe ela aqui hoje, ela tem uma música mais curtinha, mas o áudio ia ficar muito ruim. Tem que acompanhar a letra certinho do lado para pegar bem certinho as referências que ele faz às marcas, porque o áudio ia acabar ficando meio ruim. Mas é uma música muito legal, que também traz essa reflexão de pertencimento. Acho que era isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, comentar, por favor, fique à vontade. É isso, deixar a Júlia comentar, que vai abraçar tudo isso, né, para finalizar o nosso tema. Pode falar, Júlia. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouco agora sobre a influência das marcas na identidade das pessoas. Como a gente ouviu tudo que a Clara falou sobre pertencimento, se a gente for analisar, é tudo uma estratégia. Porque essas marcas, elas sabem que as pessoas elas têm essa necessidade de pertencimento, que elas têm essa necessidade de se mostrar para os outros. Então, elas vão lá, vão criar produtos onde os consumidores eles vão acabar se identificando e que automaticamente vai fazer com que eles queiram consumir aquilo para curar aquele vazio, aquele sentimento de vazio que elas têm através de uma roupa, através de uma bolsa e por assim vai. Tendo em vista, né, que essas marcas de luxo, elas vão atender um determinado grupo de pessoas, né, principalmente agora com a pandemia, a gente está vivendo uma virada, onde o digital ele veio com muita força. E as marcas entendendo, né, que elas são a nata, mas elas também podem atingir outro público, que gostariam de consumir os seus produtos, a sua marca, mas não tem a condição de ter o produto físico. A gente tem um exemplo, né, que é o tênis da Gucci, que está aparecendo aqui na tela para vocês. Ele é um tênis que gerou muita polêmica quando ele foi lançado, porque tu não vai consumir a matéria física, tu vai consumir um tênis que é usado de forma totalmente digital. Então, isso está relacionado com a forma que eles usaram para atingir um público maior, porque o tênis virtual, com certeza, ele vai ter um preço muito mais acessível do que o produto físico. Então, tudo isso é uma forma, né, de curar aquele buraquinho, de pertencer a tal marca. Esse tênis também, ele gerou muitas divisões de opinião, pois a Grife, ela fala que é uma forma mais ecológica de criar moda. Então, mas muitas pessoas ainda problematizam isso. E eu queria saber um pouco sobre vocês, o que vocês acham sobre isso, se vocês consumiriam esse produto. Assim, por R$50, eu compraria se eu pudesse usar o tênis, né? Mas, gente, se fosse R$5, eu até talvez eu compraria, mas agora R$50 para comprar um tênis que não vai nem esquentar o meu pé, não vou poder nem usar para dormir. Só para bater potinho, Anderson. É um filtro. Eu acho que era $12 o valor dele. Ai, não sabia. Quanto que tá o dólar? Gente, deve estar uns R$75. Isso, girava em torno de mais ou menos R$72, se não me engano. Gente, dá para comprar quase um sapato normal? Sim, mas tudo teve isso... Teve até vestido também, né? Teve até roupa disso, né? Sim. As pessoas estavam comprando também. Sim, tem a roupa também, além do tênis. Em jogos online isso é muito comum. Quem joga League of Legends ou Roblox, tu tem esse mercado que a Grife usa de atingir outros públicos. Então, lá, as skins, isso mesmo. Tu tem skins da Gucci que tu pode usar no Roblox. Então, tu tá ostentando não só na vida pessoal, como no virtual, tu tem poder para fazer isso, sabe? E é muito bizarro pensar que tu não compra a matéria física, tu compra só o direito de usar. Tu compra o direito de ostentar a marca. Então, por mais que tenha esse lado que a Júlia falou, que eu acho que é relevante até aí, que a marca fala de que não polui porque não é uma matéria física, vai muito no ego da pessoa, sabe? Literalmente naquele buraquinho que a professora falou de, tipo, eu preciso disso
para me fazer parte de algo. Então, isso é bem bizarro. Sim. É porque as pessoas... Pode falar, Anderson. Aí é que eu ia falar que eu sou meio suspeita a falar com coisas online, porque eu já gastei dinheiro com jogos, então, assim, comprar jogo, mas, assim, eu sou suspeita a falar, mas skin, gente, comprar skin, não, e tem gente que, por exemplo, não sei, acaba xingando uma pessoa, aí perde a conta, perde o dinheiro, perde a skin, perde tudo, gente, sumiu, não tem nenhum resquício de que tu coisou aquilo, só tem um boleto que tu pagou. Exatamente, gente. A Nayara colocou ali, né, que acha isso triste, né? E aqui é mais um exemplo, né, disso tudo que a gente está falando. O quanto, né, as marcas ficam gerando esse desejo na gente e o quanto, o ponto que chega, né, de eu querer ser representada por isso, de eu querer pertencer, né, a esse grupo, a ponto de comprar algo que não existe, né, que vai ser passageiro. É claro que tem o lado, né, ambiental, se a gente pensar assim, mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa assim ilusória, né, porque na verdade a gente não está diminuindo o impacto de nada porque não existe o produto, né? Então, é realmente assim, só para eu não precisar comprar um produto físico, então eu vou lá e apareço com algo, né, virtual. E é muito isso, né, necessidade de mostrar. Então, muitas vezes, né, esse é o tipo de produto que se eu não posso comprar o produto físico, não está no meu orçamento, talvez um desses eu possa. E é aí que a marca ganha esse público que até então não poderia, né, acessar esse grupo, né? Pode falar, Anderson. Essa coisa do mundo online, tipo, de skins, isso me lembrou do Facebook trocando o nome para Metaverse. Uhum. E essa coisa do metaverso, também tem várias empresas que também apostam nesse metaverso e que é meio que um sistema de comércio online que tu compraria para uma coisa que só existe online. Então, por exemplo, tu compraria, as pessoas poderiam fabricar as próprias roupas online. No caso, não fabricar o material, sabe? Mas fabricar o negócio virtual mesmo. E elas poderiam monetizar isso. Então, elas venderiam, por exemplo, skins, elas venderiam roupas, elas venderiam coisas. E essas coisas poderiam ser aplicadas no teu personagem. Então, meio que esse comércio, esse consumismo tá indo para coisas que não existem. Não é uma coisa que tu vai usufruir mais no toque. Não é uma coisa que tu vai tocar na pessoa para ver o sabor, o toque do tecido. Tu vai comprar um negócio virtual que tu só vai ver mesmo. E daí tem esse negócio dos óculos virtuais também. E daí tem toda essa realidade virtual. Então é uma loucura que o comércio tá indo assim, tá vendendo coisa que nem existe mesmo. Perfeito, Anderson. Maísa? Bom, uma pergunta boa a se fazer nesse caso é se ninguém visse tu comprando ou tu tendo acesso a isso, se ninguém tivesse acesso, você faria essa compra? Se ninguém ficasse sabendo, isso realmente seria algo que aconteceria? É literalmente o auge de fazer pelos outros. Porque quando tu compra uma coisa física, às vezes alimenta algo sentimental próprio que pode ser que tu nem use, deixe como coleção e tudo bem. Agora, nesse caso em específico, é literalmente para se mostrar. Então, é muito, muito louco o nível que chegou, sabe? É por isso que em casa a gente se veste todo confortável, mas daí quando a gente vai sair, a gente se emperiqueta todo, a gente coloca uma roupa apertada, bota um salto alto que arranca um pedaço da tua unha para mostrar para os outros, porque em casa a gente não usa isso, em casa a gente não tem essa preocupação em estar completamente maravilhoso, com a maquiagem toda em dia, então... Sim. Outro exemplo também que eu trouxe para vocês é de uma grife italiana, que é a Moschino. Ela é uma marca muito renovada
E para atingir um público-alvo diferente, né, do que eles já tinham, eles fizeram uma parceria com a Riachuelo, onde os produtos sairiam por um custo mais acessível. Saindo por um custo mais acessível, ia abranger mais pessoas. Como assim, por exemplo, uma camiseta dessa marca, da Moschino, custaria em média uns 7 mil reais. Com essa parceria, vai sair por 200 reais. Claro que ainda não é um valor acessível para todos, mas já não é mais aquela elite, não é mais aquela minoria elitizada que era antes. Então, pode-se dizer que isso sim é uma estratégia para atingir um público maior e para as pessoas consumirem grifes também. Inclusive, essa parceria eu acho que tá na loja da Riachuelo ainda até os dias de hoje. Não sei como é que estão as vendas, né? Mas é um negócio tipo 10 semanas, semana passada é bem atual. Então, eles estão vendendo essas peças. É uma coleção bem linda, vale a pena dar uma conferida, assim. Mas tem toda aquela questão, né, também. Que depois a gente vai explicar um pouco também sobre fast fashion, enfim. Mas aproxima, né, aquele público que, por exemplo, aqui daí no caso vai ser a peça física, pelo menos, né, a pessoa vai ter esse contato, ela vai pagar por uma coisa que ela realmente vai chegar na casa dela. Então, tem esses dois pontos também, que tem que ser levado em consideração quando você vai comprar, né. E também tem um ponto que eu tenho uma pergunta assim, vocês já repararam que a maioria das marcas, elas possuem linhas de perfumes? Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que é porque o perfume gasta e daí, por exemplo, se tu usar o perfume e daí tu gostou, tu vai sentir vontade de comprar de novo e é estranho porque, tipo, as outras pessoas não vão saber qual perfume se tu tá usando o perfume da Chanel, tu vai ter que falar que tu tá usando o perfume da Chanel, porque ninguém consegue ver a marca do perfume, então... E eu acho que, sei lá, também gasta mais rápido, porque daí acabou, não tem o que fazer com aquilo. Vai fazer o quê? Vai guardar o vidrinho de recordação? Sim, vem também daquilo de tipo, eu não consigo comprar, eu não tenho uma bolsa da Chanel, mas eu cheiro a Chanel, entendeu? É uma forma de tu tá usando aquela marca por um valor mais acessível, porque com certeza um perfume vai ser mais barato do que uma peça, né? Ai, Júlia, desculpa te interromper, eu não sei se tem mais coisa para falar, mas essa questão dos perfumes é exatamente o que a Ana Maria botou no chat. Os perfumes, eles sustentam as marcas de luxo. Tipo assim, 90% do lucro e do que sustenta a alta costura são os perfumes dessas grifes. Então, o que sustenta a Maison da Chanel é os perfumes da Chanel, porque é exatamente isso. É a marca tentar atingir não só o visual, mas também o sensorial. Então, assim, é exatamente o que a Júlia falou. Tipo, eu não estou usando... E outros grupos também, né, Yasmin? Isso, outros grupos. Porque acaba sendo mais acessível. Tu não vai pagar 26 mil reais numa bolsa de metalacê da Chanel, mas talvez o perfume, que é o número 5, que é o mais famoso, tu talvez consiga atingir. Então, tu vai preencher de certa forma e ainda vai sustentar o status da marca, sabe? Então, é exatamente isso. E eu acho que o cheiro é mais universal, sabe? Porque é bem mais fácil uma pessoa várias pessoas gostarem de um mesmo cheiro do que várias pessoas gostarem de uma mesma peça de roupa. E além do mais, a peça de roupa precisa ter tamanhos diferentes, formatos diferentes, porque são corpos diferentes. E o perfume não, o perfume que tu passa, qualquer um vai sair o cheiro, então. Sim. O perfume é uma forma também de gerar desejo e da gente incorporar essa identidade da marca, né? Então, quando eu passo, né, o meu perfume La Chanel, eu vou me sentir mais elegante, mais poderosa. Então, e é uma maneira de gerar desejo, de dizer que você, de alguma forma, você consumiu aquela marca. Também tem isso. Sim. Feito, gente. Ainda tem mais. O último tópicozinho, polêmica. Fast fashion. A gente achou bem importante trazer agora nesse finalzinho para trazer. Porque, principalmente a questão do consumo, né? Que a gente falou, que a Yasmin comentou que a gente tem que repensar nossa maneira de consumo. O que a gente consome e o quanto a gente consome.
Então, a Ana Amélia até comentou sobre o deserto do Atacama, né? A gente trouxe uma imagem, essa imagem de baixo, justamente de lá, que imagens de satélite, se vocês pesquisarem, deserto do Atacama, lixão, moda. Tem uma matéria do G1 que eles trazem um vídeo que vai trazer bem essa questão, sabe? Mostra uma visão panorâmica, assim, do deserto, de cima, onde as montanhas, assim, é inacreditável a quantidade de roupa que já está sendo descartada lá. Sem contar nos oceanos, né? Porque, assim, a indústria, além de essas marcas que produzem essa questão do fast fashion, também aqui eu pesquisei e eles não trazem lixo do deserto diretamente ao fast fashion, eles não culpam diretamente, boa parte sim, mas também todas aquelas marcas que se preocupam apenas com o preço, que a intenção delas é vender, é fazer algo barato para vender, só, sabe? Então, muitas pessoas também na onda de, é só uma tendência, vai passar rápido, eu não vou gastar muito dinheiro com isso, e vão lá e acabam optando por coisas que elas nem comprariam, na verdade, nem se identificam tanto com esses produtos, mas está naquela tendência, então ela vai lá e paga, sei lá, R$20 em um site, e ela usa uma vez, e a peça rasgou, não tem mais o que fazer, ela joga fora, né? Então, daí tem a questão da poluição dos mares, através desses resíduos, porque químicos são plástico, quanto tempo vai demorar isso tudo para desmanchar, né? Quantos anos? E se a gente continuar consumindo do jeito que que está sendo consumido dessa forma aqui, daqui a pouco não vai ter nenhum lugar para descartar tudo isso. É uma situação muito preocupante. Então, a gente tem que ter noção, obviamente, a gente não pode ser ignorante, assim, e ignorar a gente não pode ser arrogante e ignorar o fato de que tem pessoas que não têm condições de pagar um preço justo por uma peça. A gente tem que pensar o seguinte, muitas pessoas elas recorrem a fast fashion devido ao preço. E, por exemplo, uma família, a gente tinha que ter comentado um exemplo assim, uma mãe que tem, sei lá quantos, 3 filhos e trabalha horas e horas por dia, 20 horas por dia e precisa comprar roupa para os seus filhos, ela vai optar por um comércio mais barato, né? Mas ela vai e compra, sei lá, uma blusinha por 10, 5 reais. Ela vai estar comprando daquela fonte ali porque ela não tem outra opção. Ela está comprando ali por causa da renda. E ela não vai atrás desses sites através de buscando por informação de moda. Ela vai buscar aquela peça ali realmente por necessidade. A partir do momento que ela compra aquilo ali, ela vai usar até aquela peça se desmanchar, até ela estragar, dar um ponto que ela não consiga mais utilizar. Muito diferente do que, por exemplo, as blogueiras nesses dias compram, sei lá, R$1.000 na Shein, sabe? Elas compram peças que na maioria das vezes elas nunca vão utilizar na vida, só para fazer os vídeos, como foi comentado antes, né? Gastei tantos reais em roupas. E daí elas fazem aquelas avaliações. Não sei se vocês já viram. 8/10. 10/10. Essa questão... Opa, desculpa te interromper, Sofia, mas essa questão do preço é que, assim, óbvio que tu vai entrar num site, eu não sei se está travando para vocês ou eu tô falando normal. Essa questão de tu entrar no site e ver uma blusa por R$20 é muito sedutor. É uma coisa que a gente discutiu muito com a professora, sabe? Então, assim, é muito sedutor tu ver uma blusa por R$20. Só que tu tem que entender que em relação, no caso, né, não só essa questão social, mas de viabilidade técnica, não tem como uma blusa custar R$10. Então, ali tu tem a mão de obra, ali tu tem o transporte, ali tu tem os aviamentos mesmo, né? O tecido, a matéria-prima, as linhas, as agulhas e principalmente a matéria-prima. Quando a gente fala de fast fashion, normalmente, e isso é bem triste, na verdade, é de matéria-prima escrava. Então, assim, a gente teve até em 2015 a questão do Rana Plaza, né, que desabou, que era uma fábrica onde uma fábrica de tecidos têxteis, né? Então, tu tinha trabalhadores que não tinham condições reais de trabalho mesmo, sabe? Então, não ganhavam. Então, é complicada essa questão do fast fashion, sabe? Não só a Shein, como a Sofia citou, mas tem muitos outros sites hoje em dia, como a Urbanic, ou até mesmo fast fashions que tem loja física, e tem que levar muito em consideração, sabe? É bem complicado. É uma situação bem assim, a gente até deu uma pesquisada sobre isso. Eu li num livro do André Carvalhal uma reportagem
uma entrevista com uma mulher, uma costureira, e assim, ela descreve situações que são, assim, tu cai, eu fiquei apavorada, sabe, quando eu li, que ela descreve, ela fala a seguinte frase, se as pessoas vissem o local onde eu moro, elas com certeza pagariam um pouco mais nas roupas que elas compram. Entende? Que é, assim, situações que ela descrevia como absurdas, realmente desumanas. E aqui aconteceu não só na etiqueta, que as costureiras elas costuraram na etiqueta das roupas pedindo socorro, e eu li a matéria onde eles falam que o homem que costurou, na verdade, essa etiqueta, ele cita que não só ele estava passando por isso, mas todo o grupo. Então, eles eram maltratados, eles não recebiam comida, eles trabalhavam 20 horas por dia, 16 horas por dia, sem pausa, 7 dias por semana. E também tem cartas, não sei se foi em bolsas de casaco, que clientes recebiam compras com cartas de socorro de pessoas pedindo ajuda através dessas compras, né? Então, comprava pela internet, tu não faz a mínima ideia de onde é que vem, vai vir de algum lugar e essa pessoa retrata a situação que ela está vivendo. Então, é realmente apavorante. Aqui também a gente traz um pouco sobre as condições de trabalho, né? Que muitas pessoas também passam por isso. E sem contar no descarte, né? Que isso vai ter, porque aqui por nada sai com um erro de fabricação, enfim, a pessoa que recebe um material transparente, como eu estava falando ali, essas avaliações que as blogueiras fazem. Porque é muito transparente, ou porque ficou apertado. Gente, é que tem que ter uma noção, a matéria-prima vai ser praticamente tudo derivado do petróleo, né? Todos praticamente são tecidos sintéticos ali, então é muito difícil ter uma qualidade, sabe, nessas roupas, não faz sentido, porque é uma moda descartável, elas são roupas feitas para ir pro lixo, basicamente. Não sei se alguém levantou a mão, que eu escutei um. Obrigada, Sofia, pela tua fala. Vamos deixar a Brenda tá com a mão levantada aqui. Isso mesmo. Me escutam bem? Sim. Então, sobre a questão de lojas que vendem online, eu já me peguei instalando e desinstalando aplicativos várias vezes, sabe? E eu acho importante ressaltar, assim, o trabalho que a gente teve também com a professora Valéria, com o Emerson, com a Carla, e agora com a Fabi, com a Andressa, nos PIs, porque eu, pelo menos, agora sou uma pessoa conscientizada disso, sabe? Que eu peso muita consciência em pensar nessas pessoas que trabalham, que têm esse trabalho escravo. E essa loja que eu me peguei instalando era a Shein, porque realmente chama muita atenção. Pô, uma blusinha ali por R$20, coisa que aqui em Araranguá às vezes não tem, porque é uma moda um pouco diferente e tal, ou que é muito mais caro, enfim. Mas daí eu fico pensando, poxa, e o trabalho que vem atrás disso? Como que foi pago, sabe? E ainda não vazou nada da Shein, não julgo quem compra, enfim. Cada um tem o seu modo de viver, né? A gente não sabe o que se passa, mas ainda não vazou nada, mas eu acredito que daqui a pouco sai alguma coisa, porque, meu Deus, quanto consumo, né? Foi uma loja que explodiu ano passado, assim, e até hoje, enfim, como comentaram ali, os TikToks das pessoas mostrando as roupas que não usam, é absurdo, absurdo mesmo, assim. E eu queria agradecer os professores por isso, porque é muito importante e muito obrigada por isso. Abrir nossos olhos, né? Sim, essa questão dos valores que a Brenda falou é bem apavorante. Chama atenção, não adianta, porque é o que está na tendência. As redes sociais contribuem muito para isso, principalmente através desses vídeos. É assim, é um absurdo, gente. Se vocês pararem para pensar, é horrível. Às vezes a gente nem instala porque a gente quer comprar alguma coisa, a gente nem sabe o que tem lá, mas a gente instala pra tipo, não, eu não vou comprar nada, eu vou só olhar o que tem aqui, eu vou só olhar pra ver, pra ter umas ideias de roupas. Aí, ó, numa semana olha, na outra semana olha 2 vezes, na outra semana olha 3, na quarta semana tá comprando e na quinta semana já tá com um estoque de roupas vindas da China. Sim. E se vocês nem precisa pesquisar tanto, tá, gente? Eu entrei ontem no site deles pra ver, para realmente saber o que vim falar aqui, né? Eu não falo besteira. E se vocês ir lá e clicar Shein e lá em sobre a marca, eu acho que é. A primeira frase deles, Shein é considerado um não sei o que, fast fashion. Ele já tá escrito ali, na primeira linha eles já falam isso como se fosse algo que fosse de dar orgulho, sabe? De se falar. Então, não sei, eu acho meio estranho, assim, eles colocam ali na primeira linha.
Ai, que é uma marca. Principalmente quando a gente sabe o conceito disso, né? Sim, como o que é que usado. significa, exatamente. Isso, exato. Exatamente, gente. Quando é isso que a Sofia falou, né? Tem condições e condições, né? Pessoas e pessoas, e é isso. O que a gente pode fazer dentro da nossa condição, da nossa consciência, né? Mas tendo bem claro que quando a gente pega uma peça, pode ser maravilhosa, pode ser linda, e ela vai causar isso, vai causar, sabe? Agora mesmo, né? A gente vivendo esse momento de Black Friday, né? Então, é um impulso por gerar desejo. Meu Deus, aquilo que eu queria e agora tá tão barato, né? Ou às vezes nem queria, né? Então, a gente tem que se policiar muito em relação a isso, porque a intenção é, né, que a gente leve muitas vezes aquilo que a gente nem precisava. Mas o que a gente precisa pensar muito é em relação a isso, assim, né, dessas peças que custam esse preço, tem sangue ali, gente. Tenham certeza de que tem sangue. Tem, né, pessoas sendo escravizadas ali para trabalhar, condições de trabalho que, né, que muitas vezes a gente não faz nem ideia, assim, né? A gente está sabendo, assim, mas muito complicado, e a gente tem que pensar nisso na hora que vier o desejozinho de comprar. Maísa, pode falar, e aí vamos encerrar. O professor Emerson, né, também já está nos dando tchau. Pode falar aqui, Maísa, e daí a gente já encerra em seguida. É rapidinho, eu juro. Mas é que é bom a gente ter essa consciência, mas também porque é bom ressaltar que a gente é muito manipulado. Muito manipulado. Vocês usaram o exemplo da Shein, e uma coisa que dá para ressaltar é que quanto mais tu consome, mais pontos tu ganha para ganhar cupons de desconto, para consumir mais, para ganhar ponto, para ganhar cupom. E isso é um ciclo que só percebe se tu realmente para pensar. E muita coisa, se tu tirar foto da roupa que tu comprou e colocar ali com comentários com um número X de caracteres, tu ganha pontos para ganhar um cupom de desconto, para não pagar o frete. Então, assim, não é uma questão que a gente realmente tem que pensar, porque a gente também é muito manipulado, assim, não vê. E tem toda uma estratégia em cima disso. O fato deles mandarem notificação o dia inteiro. E, sabe? Então, assim, tá muito mais presente do que a gente imagina, sabe? Sim, teve até um dia que eu e a Sofia fomos fazer uma compra pela internet. A questão do frete grátis também funciona muito essa... só mais uma pecinha, né? A gente comprou 2 peças e colocamos no carrinho. Mais tantos reais, frete grátis para sua região. Tá, ele colocou, cara, ia só subindo aquele valor, não chegava mais no frete grátis. Eu disse, não, Sofia, agora chega. Agora a gente vai tirar o que a gente colocou, porque, gente, forçam a gente a comprar o que não precisa. Não, vou lá na aba de promoção para ver, só para colocar aqui e preencher esse tanto que falta. Mas não é essa a intenção deles. E juro, não chegava mais no frete grátis. Não tinha mais, a gente colocava peça e tal, mas é essa coisa de impulsionar a gente a comprar, né? A manipulação é muito, muito frequente. Aquilo de entrar, colocar um monte de coisa no carrinho e não comprar nada porque não tem dinheiro. Na internet também, né? Esses vídeos na internet, as blogueiras também, ano passado, tava todo mundo falando dessa Shein, acaba que impulsiona muitas pessoas, né? Acharem que é normal, acharem que é bom assim, que vale a pena, daí acaba que muito mais gente acaba se interessando em comprar nessas lojas assim, que nem a Shein. Conta dessas blogueiras, né, da internet. Aí, se a gente for falar de blogueira, ninguém sai nunca mais daqui, né? Então, só para finalizar, eu estava até comentando com a Vitória essa semana. Se vocês não assistiram, tem um documentário da Netflix, que se eu for olhar o nome certo, porque eu falei para a Vitória o nome todo errado, chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. É um documentário que fala sobre tem uma cidade aqui em Pernambuco, que é uma cidade chamada Toritama, que é uma cidade muito conhecida por fazer jeans. E aí conta, na verdade, é uma cidade que é voltada toda para isso, é uma cidade inteira que é um polo comercial. E as roupas super baratas, você compra coisas, enfim.
E aí esse documentário fala um pouco da vida das pessoas que fazem essas roupas. E o nome desse documentário, estou me guardando para quando o carnaval chegar, é porque eles trabalham, sei lá, 18, 20 horas por dia, e eles só param quando o carnaval chega. Então, eles trabalham só para quando o carnaval chegar. Então, eles só pausam no carnaval. E aí são fábricas de jeans, e eles mostram dois pontos nesse documentário. As pessoas que trabalham para as fábricas de jeans e as pessoas que trabalham para elas mesmas, mas que são que são obrigadas a trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que ter mais, eu tenho que produzir mais, porque eu tenho que vender mais e tudo mais. Então, termina sendo uma autoescravidão, se a gente pode colocar algum termo desse jeito. E é um documentário riquíssimo, e vocês sabem que eu faço bandeirinha aqui maravilhosa sobre o Nordeste, e é aqui de Pernambuco, que é um polo, né, de jeans muito conhecido. Então, vale muito a pena vocês conhecerem. Se vocês não conhecem, exatamente, eu sou meu próprio chefe, mas eu trabalho 18 horas por dia. Então, vale muito a pena, se vocês não conhecerem, conhecer esse documentário que está lá na Netflix. Então é isso, agora eu vou deixar a Valéria terminar, senão eu fico falando aqui até meia-noite. Tchau. Ótima dica, obrigada, Thalita. Obrigada mesmo. E, gente, vamos encerrar, né? 2 horas de conversa. Fico feliz demais aqui que a gente tenha tido essa oportunidade. Só mostra o quanto esse tema, né, é importante, o quanto a gente precisa falar sobre isso, o quanto tem muita coisa para falar. Então, eu fico muito, muito feliz por a gente ter tido esse momento. E vamos registrar, vamos abrir as câmeras aí, vamos fazer um printzinho nosso. Vamos lá, gente. Quem puder abrir a câmera, abre todo mundo para fazer uma fotona, assim, todo mundo bem lindo, bem legal. Isso, gente. Vamos abrindo. Quero todo mundo nessa call com a câmera aberta, hein? Isso aí. Anderson, tu faz o print? Tá. Feito? Acho que já pode fazer. Oi, prof. Calma aí. Calme-se, mulher. Sorriam todos. Aí, acho que agora foi. Lindos. Claro, né? Eu tava na foto, óbvio que ia ser lindos. Deu certo, então? Fechou. Então, gente, muito, muito obrigada por terem ficado até agora. Obrigada mesmo de coração por esse momento. E que a gente possa marcar outros aí pela frente. Obrigada mesmo, tá? Tchau, gente. Tchau, Muito obrigada. Tchau. Foi top, Tchau. adorei. Tchau. Beijo. Que bom. Obrigada, Nai. Queridos, obrigada.